Boa noite a todos. É uma alegria imensa estar novamente nesta casa, onde a gente pôde participar de muitos eventos. A gente, desde 80, em diversas ocasiões, já participou aqui, assistiu palestras, teatro, fizemos diversos seminários nesta casa. E hoje nos deram a oportunidade de falar sobre o Evangelho. Mas antes de iniciar propriamente a fala sobre o Evangelho, queremos falar uma passagem, um ditado de Albert Einstein, um dos maiores cientistas do século passado, onde ele diz assim: o teu universo é do tamanho do teu conhecimento. O que você não conhece não existe para você. No final da reunião a gente vai sortear esse livro, por exemplo. Se a gente perguntar para vocês o que tem nesse livro, quem não o conhece, não sabe. Então ninguém sabe do conhecimento desse livro. Então o que está aqui dentro não existe para quem não o conhece. E a doutrina espírita? Quantos a conhecem com maior profundidade? A Federação Espírita Brasileira, alguns anos atrás, preocupado com isso, fez uma pesquisa. E do universo de pessoas que eles perguntaram, eles calcularam que mais ou menos, olha só, 5% dos espíritas estuda o espiritismo. Então a gente vai fazer uma diferença. Ler, estudar. Tem uma diferença muito grande. E do estudar para o praticar, a distância é muito mais longa ainda. Vamos contar só uma passagem da vida do Chico para entender essa diferença entre o saber e o praticar. Quando o Chico ainda estava encarnado e morava ainda em Pedro Leopoldo, em diversas ocasiões, ele ia para Belo Horizonte, visitar os amigos, participar dos eventos, ensinar. E sempre que acabavam os eventos, os amigos dele o levavam à rodoviária, onde ele iria pegar o ônibus para a sua cidade natal, Pedro Leopoldo. E quando ia atravessar as suas, noite alta, não havia movimento de carros. Então o pessoal que estava levando ele, vão passar, Chico. Não tem carro passando. E ele falava, olha lá. Sinal está vermelho. Mas não tem ninguém. E de tantas pessoas insistirem em ele passar, porque não vinha carro, olha o que ele disse. Se vocês não respeitam nem as leis de César, as leis humanas,
como vocês vão respeitar as leis de Deus. Olha a profundidade do praticamento, dos ensinamentos de Jesus, a base das leis civis nossas aqui. Uma coisa que para nós, às vezes, não tem importância nenhuma. Para os espíritos que vão adquirindo moral mais elevada, eles fazem questão de obedecer todas as leis existentes. Olha a diferença, hein? Quase igual a gente, né? Então, daí a necessidade de a gente aprofundar-se cada vez mais no conhecimento das coisas. Eu estava vendo um monte de crianças aí. As crianças devem estar na evangelização infantil, né? Quem tem menos de 15 anos aqui, 16 anos? Deve estar tudo lá nas crianças, né? Por exemplo, no livro Horizontes da Mente, Espírito Miramês, médium João Nunes Maia. Escrito na década de 80. Lá diz o seguinte: a partir do século 21, ou seja, a partir de 2000, não nascerá mais na terra espíritos que não têm compromisso com Jesus. Então, quando vocês veem essas crianças, trazem essas crianças, vocês olhem para ela como pessoas da nova era, pessoas que nasceram com compromisso com Jesus. Olha que beleza, gente. Vocês já imaginaram isso? Que não nasce mais na terra espírito que não tem compromisso com Jesus. Daí a necessidade da educação moral, da educação religiosa, do amor, o carinho que temos que tratar essas crianças, porque elas serão quem vai remodelar esse planeta daqui para frente. Nós seremos cooperadores, mas eles são esses que vão mudar o mundo, transformando o mundo em uma era de paz. Vai demorar? Vai. Mas eles têm essa missão, essa função. Outra passagem que a gente gostaria de citar, que é de um cientista também, não sei se alguém já ouviu falar, Leonard Mlodinow. Quando ele era jovem, ele foi enviado para a guerra. Que bom se não existissem guerras, não é mesmo? E ele lá na guerra, nas trincheiras, olha só, nos momentos de trégua, ele estava estudando, porque ele queria, falou, se eu voltar para casa, eu quero ser físico. Olha que coisa, hein? Lá na guerra, dentro da trincheira, nos momentos de trégua, estudando. Esse livro aqui, quem ganhar vai ver no capítulo 8. Emmanuel fala o seguinte: se 1% do cristianismo de nossos lábios, do cristianismo que a gente fala, que prega, fosse praticado, o mal seria extinto da terra. É duro para nós, não é? Eu, como sou matemática, eu gosto de fazer contas. O dia tem 14.400 minutos. 1% do dia, 14 minutos, 4. Vamos por 15 minutos para ficar mais fácil. Se cada um procurasse se cristianizar de verdade, olha só, 15 minutos por dia,
A gente tem 480 minutos, que fala que é o de trabalho, né? 8 horas, né? 8 vezes 6, 48. Dorme 480, mais ou menos, tem uns mais, outros menos. E o Vanderlei lançou um livro, chamou Um Terço da Vida, que conta o que acontece quando estamos dormindo. E os outros 480 seria o nosso descanso, né? O nosso para nós mesmos. E se a gente não puder dedicar 15 minutos para sermos mais cristãos, para sermos mais espíritas, para sermos melhores, para termos mais paz, mais felicidade, o que estamos fazendo aqui na Terra? Encarnados. Pesado, não é? Então, quando a gente começa a refletir, eu achei bacana a música, né? Você chegar numa casa, ó, primeira música, seja bem-vindo, amigo. Olha, a música é para todos nós, tanto aqui como lá. Um colega nosso foi assistir, colega nosso não, lá de Pedro Leopoldo, foi assistir o filme Nosso Lar. Ele fala que entrou no filme, ele estava sozinho. Quando a gente foi assistir o Nosso Lar em Andradina também, uma minoria. E tinha aquela filona para assistir filme de guerra, essas coisas, né? A gente achou que era tudo para assistir Nosso Lar, não era. Mas essa pessoa lá de Pedro Leopoldo falou que ele estava sozinho, e ele falou, puxa vida, olha, um filme bonito desse e eu sozinho. Aí ele conta que o guia espiritual dele falou assim, presta atenção, rapaz. Aí ele aumentou a acuidade espiritual dele, ele devia ter evidência, né? Ele falou, eu não vi uma cadeira vazia. Que o guia dele falou, esse filme serve para os dois lados da vida. Pessoas que estão desencarnadas não sabem o que está acontecendo, são trazidos aqui para assistir e entender a própria situação, serem amparados, serem recambiados para lugares melhores. Não há inatividade na vida, em nenhum lado, nem aqui, nem lá. Mas esse Leonardo Modrinov, depois que ele voltou, ele não morreu na guerra, não desencarnou, ele voltou e estudou, se tornou um físico. E devido ao trabalho de formatura dele, uma das melhores universidades dos Estados Unidos o contratou. E ele falou, acho que eles me contrataram errado, porque eu não acho-me capaz de realizar um grande trabalho. É o que todos nós pensamos muitas vezes, né? Nós não temos condições. Mas um professor lá, que era mais tarimbado que ele, falou, eles contrataram você porque você tem capacidade sim. Por exemplo, o que você está fazendo ultimamente? E falou, a escola falou que se eu quisesse dar aula, poderia dar aula. Se quisesse ajudar alguém que estivesse fazendo pós-graduação, que eu poderia ajudá-la. Se eu não quisesse fazer nada, que era para mim não fazer nada, que a escola, a universidade quer as minhas ideias. Olha só como que eles trabalham, hein? E ele falava para esse amigo dele, mas eu acho que não consigo. E o amigo dele, o que você está fazendo? Ultimamente eu só consegui 2 amigos aqui na faculdade. Eu vou assistir um filme, olha só o que ele falou, vou puxar um baseado, e o resto do tempo não vou fazer nada. Aí o outro professor falou, me conta, o que você aprendeu com o filme? Ele desconversou. O professor perguntou de novo, o que você aprendeu com o filme? Ele falou, vou assistir o filme, eu não vou aprender nada. Aí uma terceira vez, o que você foi fazer lá? Me conta um pedaço do filme. Filme de que você está assistindo? Ele falou,
fui assistir um filme sobre a vida do Einstein. Conta um pedaço. Já estava o Einstein, um assistente, e tinha um macaco na jaula, e eu peguei um cacho de banana, pus perto da jaula, de forma que o macaco não conseguisse pegar. Aí no primeiro momento ele ficou bravo, mas aí ele começou a olhar dos lados, viu um pedaço de pau, puxou o cacho com o pedaço de pau e começou a saborear as bananas. Aí esse professor disse, está vendo? Se até um macaco consegue fazer alguma coisa para melhorar a sua vida, por que você acha que você é incapaz? Você tem que ser físico 24 horas por dia. Esse livro me fez questionar muito a minha própria vida. Falei, a gente tem que ser espírita 24 horas por dia. Vocês acham que é fanatismo? Para a gente gravar mesmo e ver que não é fanatismo, hein, gente? A gente tem que ser honesto 24 horas por dia? Ou pode de dia ser honesto, de noite, não. Só para a gente gravar bem, nós temos que ser espíritas 24 horas por dia. E depois que a gente leu a vida desse rapaz, a gente começou em diversas circunstâncias. Ler um cartaz, ver alguma coisa, ver uma situação, tirar lições que nos ajudem a crescer, a se tornar melhor. O tema de hoje é perdão. Se a gente falar para as pessoas, defina o que é perdão. Às vezes a gente sabe, mas não sabe definir. O dicionário diz, é você liberar alguém de um compromisso material, intelectual ou moral. De forma plena. Um per é dar. Donare totalmente. Você liberar a pessoa totalmente de uma obrigação que você acha que ela tinha para com você e faliu ou não cumpriu. Divaldo Pereira Franco, na década de 80, olha só, era para ele ter desencarnado na década de 80. Ele foi ao médico, o médico disse para ele, você tem 1 mês de vida, como você é espírita, não crê na morte, vai para sua casa, espere a passagem. Isso está no DVD ou no CD Terapia do Perdão, tá? Ele disse que ele foi para a Mansão do Caminho, e ele contando da forma que só ele sabe contar, né? Deitado lá. Aí chega o dia dos trabalhos mediúnicos, Joana de Ângelo, trabalhar. Pai, eu não estou vendo minha situação, não? Eu estou 99% morto, e a senhora vem chamar eu para trabalhar na reunião mediúnica. Aí a Joana, eu estou 100% morto, vamos trabalhar. Aí ele levou aquele choque, aquele impacto, disse que levantou, falou para o filho dele, vai lá correndo e põe o pé na porta para eles não fechar a porta, que eu estou chegando. Terminada a reunião, Joana de Anjos pergunta de novo, e agora, como você está? Agora estou melhor, é mesmo, né? Sumiu todo aquele negócio que eu estava sentindo. Então vai dormir agora, que senão vou perder o trabalho que nós fizemos com você na mediúnica. Mas por que ele estava dessa forma? Lá na palestra ele conta que porque ele não havia perdoado
um monte de manifesto que fizeram contra eles na época, falando que ele plagiava as obras do Chico Xavier. E devido a esses fuxicos, esses falatórios, o Chico ficou separado do Divaldo sem se encontrar durante 20 anos. Olha só, gente. Que perda de vida. 20 anos, 2 baluartes do Espiritismo sem se encontrar por causa de mexericos. E mais, a Federação Espírita, federação não, em Minas Gerais não é federação, né? É a AEM, Associação Espírita Mineira. Ficou sem convidar o Divaldo durante 30 anos por causa desse entrevero. Isso dentro da doutrina espírita, hein, gente? E Divaldo, na época, por causa desse manifesto, ficou magoado. E uma trovinha bonita que diz assim: quem guarda ressentimento, por muito que se disfarce, acaba achando em si mesmo o jeito de envenenar-se. E Joana falou: sabe por que você está assim? Quase batendo as botas? Porque você não perdoou. E ele: perdoei, não perdoou, perdoei, não perdoou. Você, quando se lembra do fato, você não começa a suar frio, o coração não começa a bater, ter taquicardia, e foi falando outros sintomas relacionados ao ressentimento, à mágoa. Olha só, hein? Quase desencarnou o Divaldo, hein? Imagina nós, na mesma situação. Aí ele começou, ajudado por Joana, a aprender a conviver com certas situações, a realmente perdoar de fato. Tem uma passagem do Isaías Claro, onde ele conta que numa das cidades onde ele era promotor, trabalhando, uma filha foi procurá-lo, disse: meu pai me colocou para fora de casa. Hoje é mais difícil, né? Antigamente era mais fácil. Se a gente pegar cada um na sua própria família ou nas relações de amizade, vai ver que antigamente era difícil. O Divaldo mandou uma intimação para o pai. E o pai chegando, ele falou assim para o pai: reze o Pai Nosso. Mas o senhor está brincando comigo? Não, não estou brincando não, estou falando sério, reze o Pai Nosso. Aí ele intimado, né? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas dívidas. Pode parar. Aí ele não entendeu, né? A partir de hoje, quando você for rezar o Pai Nosso, você reze até aí. Que perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos. Você não perdoa a sua filha? Como é que você vai rezar o Pai Nosso inteiro? Aí a filha dele, um pouquinho de tempo depois, só meu pai me recebeu de volta. Que bom.
Que bom. E nós? O problema dos outros é fácil, agora é nós. Temos alguma coisa a perdoar de alguém? Muito. Tanto encarnado como desencarnado, né? Desencarnado a gente não vai nem procurar sentir, porque o que nós fazemos nesses milhares de encarnações para trás aí? Hoje, não precisa ir longe, hoje. Alguém se lembra de alguma coisa que precisa ser perdoado hoje? Vou falar só um versículo do Evangelho. Aí todo mundo vai entender. De toda palavra frívola que disserdes, dela dareis conta no juízo final. Quem escapa? Não escapa ninguém. Ainda mais nessa época, né? Olha só como que a espiritualidade trabalha a gente. Eu tenho um colega que ele desencarnou o ano passado, em outubro. Ele não seguia nenhuma religião. Ele falou: aqui, Moura, vem me visitar. Eu preciso conversar com alguém. Desde que eu entrei no banco, você já frequentava as reuniões, não faltava de jeito nenhum. E eu preciso de alguém para conversar. Aí fomos lá conversar, e uma das primeiras vezes que eu fui na casa dele, eu vi um quadro tipo daquele Picasso, tudo deformado. E eu não, particularmente, não sou fã de pinturas desse tipo. Mas eu vi lá, não gostei. Aí quando eu saí da casa dele para ir embora, o guia disse assim ao meu ouvido: muito bonito, né? Seu amigo está doente, você vai lá na casa dele, deixa energia ruim na casa dele, olha só, hein? Viu como que é profundo? Eu falei: e agora? Eu fazer eu sei a energia ruim, desfazer eu não sei, aí, e aí? Não é complicado? Falei: não, agora você começa a chegar lá a orar, mantenha-se neutro no que você não gosta. É difícil, exige treino. Certa feita fui convidado para dar uma palestra lá em Andeara. Em Andeara é 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Eu gosto de chegar geralmente 1 hora antes, e 1 hora de palestra, 6 horas no mínimo para ir lá. Aceitei o convite porque o mesmo guia, em certa ocasião passada, disse o seguinte: jamais recuse um convite para falar em nome de Jesus, seja onde for. Eu falei: mas eu vou. Eu falei para você que eu estou indo. Ele falou: mas está indo de uma vontade de falar em nome de Jesus. Olha que bacana. Você ir falar em nome de Jesus de má vontade. Olha, vocês viu como que é complicado? Então, ser espírita 24 horas por dia não é fácil, gente. Perdoar não é fácil. Ser espírita 24 horas por dia não é fácil. Tudo de nós exige sacrifício. Quem conseguiu alguma coisa sem sacrifício? No calendário espírita, que a FESP lança, tem lá, fala assim: jamais admitas que possas desfrutar em caráter permanente de benefícios que não plantaste. Você está recebendo uma coisa de graça sem merecer, uma hora isso vai acabar. Na hora que acabar, você vai chorar. Mas não é merecido. Por exemplo, no capítulo 9, capítulo 5, aliás, que é o capítulo mais longo do Evangelho. Será por quê, hein?
por causa das nossas aflições. E no capítulo 5, item 19, está lá, o mal e o remédio. E lá diz assim, que remédio receitar por quem passa por obsessões cruéis e males dolorosos. O nosso não pode estar enquadrado, pode ser que não esteja nessa situação, porque ninguém sabe a situação do outro. Mas lá está a resposta, aí que bacana. A resposta, um só é infalível. A fé, o apelo ao céu. Então, se a gente quer crescer nas virtudes cristãs, aprender o perdão, que é difícil. É difícil, gente. Mas se a gente não começar a treinar, nunca vai aprender. Eu escrevi uma passagem interessante. Eu assisti numa palestra de Valdo. E no livro que surgiu da Ana Lande, aquela repórter, também está lá, grafado. Que eu usei aquele livro para tirar minhas dúvidas. Que eu vi e não lembrava qual palestra que o Divaldo falou. Joana de Cusa, que é a Joana de Ângeles hoje, fala que ela se tornou cristã. Ela queria abandonar tudo, porque o marido não era bom com ela, para seguir Jesus. Jesus falou, não, seu lugar é lá do lado do seu marido. Na hora que ele desencarnar, você está liberada. Mas aí, ela foi pega, junto com o filho, não sei se todo mundo sabe a história, e foi mandado para o circo romano para morrer queimada. O filho falava, abjura, mãe, nega Jesus, para nós dois sairmos vivos. A mãe falava, eu não posso, meu filho. A senhora é cristã, eu não sou. Eu quero viver. Ela falou, não posso. Imagina o coração dela. Os dois morreram queimados. Muitas pessoas acham que o Divaldo era aquele filho. O Divaldo falou, não sou eu aquele filho. Ele conta numa palestra e está grafado nesse livro da Ana Lande, que eu não me recordo o nome. Aquele filho era Nilson de Souza Pereira, que desencarnou há pouco tempo. E incrustado no inconsciente dele, olha só, 2000 anos. Lá no inconsciente ele culpava Jesus inconscientemente pela morte da mãe dele e dele. E ele fala que o Nilson sempre perguntava, o Divaldo sempre perguntava para o Nilson, e aí, Nilson? E aí? Não, pode ficar tranquilo, Divaldo, essa eu consegui resgatar totalmente, perdoar totalmente. Olha só, gente. 2000 anos. Então perdoar não é fácil, mas se a gente não começar pelos atos mais simples. E qual que é o mais simples? Haroldo Dutra Dias, numa palestra, ele falou assim, que nas falas de Jesus nas parábolas, sempre a última citação é a mais fácil e por onde você deve começar. Amar a Deus, próximo, depois a si mesmo. Mais fácil é começar por si mesmo. Muitas vezes a gente não consegue perdoar o outro porque a gente não se perdoa a si mesmo. Às vezes a gente não se aceita nem como é. Então fica com esse problema na cabeça. E como aprender isso? Não é?
começar a se aceitar. A série psicológica da Joana de Ângelo, gente, é um espetáculo nessa parte. Eles têm, a Mansão do Caminho tem 24 DVDs. Cada DVD tem 3 horas de filme, 3 lições, que nos ajudam a entrar no nosso próprio universo e resolver os nossos problemas. Há pouco tempo eu li um livro chamado assim, olha que interessante, Prisioneiros da Infância. Fala que muitos de nós trouxe problemas que sofreu na infância e está lá e não consegue deslanchar na vida, porque está lá. Aí eu, lendo esse livro, eu falei, vamos ver as coisas que eu não consigo deslanchar. E ver os problemas que eu tive na infância e ver se tem correlação. E tem muita. Mas se a gente não for atrás, a gente não vai conseguir solucionar esses problemas. Ainda na terça-feira, na nossa aula de estudo lá, uma colega falou, que livro você indicaria? Uma pessoa, uma amiga minha, está precisando, ela quer um livro de autoajuda. Qual o melhor livro de autoajuda que existe no mundo? Evangelho, gente. Não tem outro. Você pode ter outros, realmente tem. Alguns, mas igual ao Evangelho, não. Porque uma vez uma colega também pediu para mim um livro de autoajuda, eu falei, toma Evangelho. Ah, isso aí não. Eu falei, então você não está procurando um livro de autoajuda. Você, mas eu quero, eu sei que você sabe o que eu falei. Eu falei, eu sei, mas eu quis fazer um teste. Lembrando uma passagem que o Divaldo também conta, que uma senhora passou por problemas muito graves e foi ao Chico Xavier. Chico consolou ela. Na despedida, Chico pegou o Evangelho segundo o Espiritismo. Toma, minha senhora, esse livro vai te ajudar muito. O Divaldo falou que estava com ela na ocasião. E por coincidência, quando aquela senhora voltou ao Chico, o Divaldo também estava. E a mulher disse para o Chico, ô Chico, aquele romance que você me deu muito bonito, os dois se casaram e foram felizes para sempre. Ela leu? Então, se a gente quer crescer, nas nossas virtudes, aprender a amar mais, ser mais carinhoso, mais fraterno, aprender o perdão e outras coisas, o Evangelho é a coluna vertebral. E se a gente não optar pelo que a gente deseja, a nossa vida vai continuar como está. A gente já falou no comecinho, né? A gente não tem, olha só, 15 minutinhos, que é 1% do dia. 1% do dia. Para refletir, para ler uma mensagem boa, para ver um filme bom, para ver uma música boa. Nós estamos perdendo tempo na vida. Eu disse há pouco tempo aí, na nossa casa, um exemplo simples de tudo, né? Dia da árvore, né?
Eu falei, tem pessoas que nunca vai plantar uma árvore na vida. Tem pessoas que nunca vai comer um fruto de uma árvore que plantou. Tem gente que nunca vai comer uma hortaliça que tenha plantado. Não sabe o que está perdendo. Não sabe. E as pessoas que não procuram dentro da sua vida começar pelas pequenas coisas. Outro dia eu peguei o livro Pão Nosso e pedi para uma pessoa ler uma lição. Você pega uma página do Evangelho, leia e marque o tempo. Uma página. Não demora 2 minutos. Então, se nós, tirar o você, se nós não tivermos essa capacidade, não é de ganharmos uns minutos na nossa vida para conhecermos as lições maravilhosas que Jesus deixou para nós. Nós estamos perdendo a nossa encarnação. Que Jesus nos abençoe a todos.